Opa, aqui é o Christian e nesse vídeo eu vou lhe mostrar como você pode se tornar um vendedor de elite. Isso mesmo, entrar para a elite de vendas do D2D Telecom. Como você pode ser aquele vendedor que venda mix de produto alto, que consiga rentabilizar e realmente ganhar dinheiro com vendas nesse mercado que é muito promissor. E para que você consiga atingir esse objetivo, é importante você conhecer quais são os dois fatores que podem ajudar ou prejudicar o processo de vendas, que podem contribuir para que esses resultados eles possam ocorrer. E o primeiro deles é o modelo de negócios. Então, basicamente, o modelo de negócios é o que faz uma empresa estabelecer alguns pilares, alguns processos gerenciais que contribuem para o desenvolvimento da empresa, para a empresa andar. E dentro desse modelo de negócios existe o que se chama de pilar, que é o processo. Então toda empresa ela desenvolve um processo para conseguir criar etapas e dentro dessa etapa colocar profissionais habilitados. Então infelizmente o processo, o modelo que é desenhado para o D2D Telecom hoje, ele é um processo que ele realmente não é eficiente e existem outros vídeos que vão falar mais especificamente sobre isso. Então é importante você conhecer o processo da sua empresa para você conseguir se inserir e ver se isso realmente não está barrando você de ter um bom desempenho. O segundo seria o treinamento. Esse é o segundo motivo que faz com que vendedores, mesmo que tenham o perfil, não consigam rentabilizar. E por que eu digo isso? Assim como qualquer profissional, qualquer segmento, se ele não conhece as técnicas que precisa utilizar no que ele faz, no trabalho dele, ele não vai conseguir desenvolver. Ele pode até fazer alguma coisa, mas não consegue ter a destreza, o desempenho que outras pessoas têm fazendo a mesma coisa. E é claro que o perfil é importante, mas se você tem o perfil e não tem as técnicas, da mesma forma você não desenvolve. Para entender isso é muito simples. Será que você conseguiria ser, por exemplo, um atleta de ponta se você não tivesse as técnicas ideais para explorar o seu potencial? Sem dúvida que não. Então, profissionais de qualquer ramo, de qualquer segmento, eles procuram desenvolver técnicas que possam potencializar o seu perfil, as suas habilidades. E na venda não é diferente. Então, é necessário que o vendedor busque essas técnicas para conseguir explorar o mercado da forma correta. Então, isso é necessário. Agora, eu pergunto, quanto que você investe de tempo, investe de recurso para que você consiga desenvolver essas técnicas? Ou como que você faz para buscar profissionais que tenham essas técnicas para você também conhecê-las e rentabilizar? Isso é muito importante. Eu vou falar aqui, por exemplo, a respeito da venda. Vamos ser um pouco mais direto. Existem técnicas que nos ensinam quais são as etapas de uma venda. Você como vendedor, talvez você seja até experiente, você já conseguiu mapear quais são os processos da venda? Por exemplo, quais são os processos, as etapas com as quais você se depara quando um cliente chega e tem a demanda, ele quer comprar algo. Desse ponto até a venda, você conseguir concretizar a venda do seu produto, do seu serviço telecom, quais são as etapas que tem ali no meio e como você cumpre elas? Notou como é importante você ter treinamento, você conhecer as técnicas, conhecer melhor o seu trabalho? Isso realmente é muito importante. E é o treinamento que lhe dá isso. Então, você pode ter o perfil, mas se você não tiver o treinamento, você não tem o conhecimento necessário para se desenvolver como profissional. E isso impede, isso faz com que 80%, 90% das equipes não consigam rentabilizar, porque não conhecem as técnicas, não sabem o método ideal de trabalhar, como devem realmente explorar o seu próprio potencial. Mas voltando, vamos para um exemplo prático na questão de vendas do D2D Telecom. Então, por exemplo, quando um cliente chega para nos pedir, para nos solicitar um produto, ele já tem uma necessidade na cabeça, então já tem uma demanda. Para chegar na parte de venda, existem 5 etapas que todo vendedor passa, consciente ou inconscientemente, ele passa para conseguir fazer a venda ou não. E se você não conhece essas etapas, é 50% de chance de você perder esse cliente. Então, quais são as 5 etapas desde a demanda até a venda? Isso é uma coisa muito importante. Eu vou falar para você aqui que existe 2 etapas. Dentro dessas 5 existem, na verdade, 2 lados. O primeiro lado é o lado do cliente e o segundo lado é o lado do vendedor.
E são 5 etapas também, mas são etapas diferentes. Então vamos ver esses dois lados. Primeiro, do lado do vendedor, nós vamos chamar da janela do prospect. Quais são as 5 etapas desde a demanda até a venda? Então a primeira etapa é quando o cliente ele sentiu a necessidade, o prospect sentiu a necessidade do produto. Então essa é a primeira etapa e gera uma oportunidade. A segunda etapa é a pesquisa de soluções. Então esse cliente, quando ele entendeu que existe uma demanda, existe uma necessidade, ele começa a pesquisar as opções para suprir aquilo que ele tem de necessidade. A terceira etapa, ele começa a comparar as informações, os valores, os produtos, as opções que ele tem. Essa é a terceira etapa na janela de vendas. A quarta etapa é a negociação. É quando mais ou menos identificou o que ele quer e ele vai para o processo de negociação, de compra com o vendedor. E a quinta etapa seria a certificação. Então nós vamos entender que esse processo talvez seja um nome novo para você, mas já já você vai entender por que a quinta etapa é a certificação e não a compra. Agora da janela da parte do vendedor. Durante cada etapa dessas, existe o lado do vendedor. Então, por exemplo, quando gera a necessidade, a demanda, que é a primeira etapa do cliente, do lado do vendedor existe uma oportunidade, uma janela de oportunidade. A segunda etapa do vendedor, quando o cliente está pesquisando as soluções, é a sondagem. Então é nesse momento que o vendedor também se utiliza de perguntas para entender o que o cliente está procurando. E detalhe, não é a sondagem a etapa mais importante do processo de vendas. Embora alguns afirmem, realmente não é, e isso é comprovado. Terceiro, depois da sondagem, vem a apresentação. Sim, é nessa hora que é a hora H do vendedor. É nesse momento que o vendedor ele vai começar a realmente desenvolver o seu processo de vendas e fazer com que o cliente ele compre o seu produto. É na fase da apresentação. Depois da apresentação tem o que nós chamamos de argumentação, que é quando o cliente nesse mesmo momento ele está negociando. Então as duas etapas mais importantes da venda são a apresentação e a argumentação. Isso do lado do vendedor. Por quê? Porque é nesse momento que você vai conseguir iniciar o processo de reformulação do marketing do produto. Nós temos outros vídeos que vão falar sobre isso, como que o marketing atual tem prejudicado a venda. E é nessa etapa, nessa fase da apresentação e também da argumentação que você consegue refazer o marketing do produto diretamente com o cliente, fazendo com que ele possa fazer uma compra segura e uma compra que realmente deixe o cliente satisfeito. E por último, é a etapa da venda. É quando o cliente está certificando o vendedor, ele realmente consegue fazer a venda. Agora eu falei sobre certificação e venda. Por que é diferente do lado do cliente e do lado do vendedor? Bem, há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu participei de um treinamento onde o palestrante ele tinha ido para o Japão, ficou um tempo lá e ele estava trazendo uma nova cultura para o Brasil e estava trabalhando isso nas equipes de venda, nas lojas da Fuji, que era a empresa da época que trabalhava com fotografia. E ele me falou uma coisa que nunca mais me saiu da cabeça. Ele disse o seguinte: o cliente ele não compra o produto, o cliente ele compra o vendedor. E por muito tempo eu trabalhei com vendas e não consegui entender o porquê disso, até que eu fui estudar profundamente todas as etapas, todo o processo da venda, o comportamento do cliente. Eu fui estudar tudo isso e daí eu cheguei a entender, a compreender isso. Então é justamente por isso, na quinta etapa da venda, é que o cliente realmente certifica o vendedor e dá para ele a oportunidade de fazer a venda para ele, para esse cliente. É por isso que quando alguns vendedores se deparam com um cliente que quer comprar o produto e identificam, o cliente não fecha a venda com ele e acaba fechando com outro vendedor, porque ele não passou na etapa mais importante, que é a certificação. Então realmente é importante conhecer isso para que você consiga ser um profissional de elite. E existem técnicas nesse processo de vendas que são aplicadas que realmente fazem com que o resultado venha. Eu vou abordar rapidamente quais são essas técnicas. Além de conhecer a janela de vendas, você precisa conhecer o tipo de cliente. Então existem outros vídeos que já falaram sobre isso também. Qual é o cliente que você está abordando, para que você consiga conversar com ele de maneira adequada. Você precisa conhecer gatilhos mentais.
Existem mais de 20 gatilhos mentais que você pode utilizar durante um processo de conversação na janela de vendas. E se você não conhece isso, você está perdendo vendas. E o outro aspecto é a ancoragem. Como nós vimos, o marketing está condicionando clientes a comprar somente um produto e está trazendo esses clientes até os vendedores com um valor muito baixo na cabeça. Se você não conhece o processo de ancoragem, você não consegue reverter isso e acaba perdendo a venda. E essa é a dica que eu vou deixar para você. Se você realmente deseja se tornar um profissional de elite, entrar para a elite de vendas do D2E Telecom, você precisa seguir o mesmo caminho de que qualquer outro profissional, qualquer atleta de ponta segue, que é estar atento às melhores técnicas que surgem, estar desenvolvendo o seu potencial, o seu lado profissional, por utilizar os melhores métodos que tem e explorar tudo que pode do seu lado profissional, daquilo que ele é como profissional. Então, se você pegar qualquer atleta de ponta, eles sempre estão muito bem antenados, eles sempre procuram as melhores técnicas para desenvolver o seu lado profissional. E na parte de vendas é a mesma coisa. Então, nós vimos hoje que existem técnicas específicas, inclusive eu tenho um treinamento que fala sobre a fórmula da conversão de produto. Essa fórmula ela ensina o passo a passo da venda, da janela de vendas, tanto do lado do vendedor quanto do lado do cliente. Ela explica, ela ensina como utilizar os gatilhos mentais, como utilizar o conhecimento sobre os tipos de cliente, onde aplicar, em que etapa aplicar, em que momento aplicar, quando parar de aplicar essas técnicas, como refazer o marketing de produto. E realmente isso são técnicas que trazem benefício, trazem os resultados que nós desejamos. Mas realmente, como nós falamos, existem dois motivos que impedem um vendedor de entrar para a elite. Primeiro é o modelo que ele está inserido. Mas mesmo assim, mesmo que ele esteja no modelo, num processo errado, se ele tem o treinamento adequado, ele consegue explorar o máximo de potencial de compra do cliente e ele consegue explorar o máximo do potencial de vendas da tabela. Então ele é um vendedor que ele vende muito bem, ele vende de forma rentável, ele ganha muito com vendas. E se você realmente quer entrar para a elite de vendas, você precisa investir no seu treinamento, na sua qualificação como profissional para se destacar dos demais profissionais. E se você tem, por exemplo, uma equipe de vendas, pense nisso. Investir mais no treinamento, na qualificação dos seus vendedores, isso vai representar muito no seu ganho, vai reduzir o número de cancelamentos, vai fazer com que a sua empresa realmente consiga explorar o máximo do mercado e quando estiver com um cliente, um potencial cliente, vai saber fazer daquele momento um processo de vendas que seja bem sucedido, seja rentável, seja lucrativo. Mas realmente requer treinamento, requer você buscar as melhores técnicas para explorar da maneira adequada e com integridade a oportunidade que o mercado nos dá, nos oferece, que é muito promissora nesse segmento que nós atuamos. Então o vídeo de hoje trata sobre isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, realmente dá um joinha. Se você conhece outro profissional que possa tirar benefício, pleno proveito do que nós abordamos hoje, compartilhe esse vídeo. E eu convido você, sinceramente, a comentar. Né? Coloque o que você achou, coloque dúvidas que você tenha. Geralmente é isso que vai nos dar base para nós sabermos se estamos realmente ajudando os vendedores, os milhares de vendedores que trabalham no segmento telecom e realmente trazendo argumentos ou até mesmo técnicas, formas de venda, seja na parte da gestão, seja na parte de vendas, trazendo conteúdo que agregue para o lado profissional, para o crescimento das empresas. É esse o nosso objetivo. Então comente, isso é muito importante para a gente gerar novos vídeos. E lembre-se, esse é um ambiente exclusivo para profissionais do D2E Telecom, com técnicas que eu tenho certeza que vão trazer muito resultado, porque são técnicas que eu utilizo e realmente trazem muito resultado. Você vai ver em outros vídeos, eu falo sobre isso também. Então, por enquanto eu vou ficando por aqui. Essa é a sacada D2E Telecom de hoje e eu vejo você no próximo vídeo com a próxima sacada. Grande abraço!